Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Hoje eu vim trazer um bolinho pra vocês no tema Pikachu, que ficou a coisa mais fofa, gente. Eu espero de coração que vocês gostem. Aqui nós temos um bolo 18 por 10 de altura. Vou fazer a coloração do chantilly, né, na cor amarela. O amarelo que eu mostrei pra vocês é amarelo damasco. Tá, a vasilhinha tá um pouquinho suja de laranja, tá? Foi o bolo anterior que eu fiz, antes de fazer esse daí. Mas eu optei em usar ele mesmo, porque como o amarelo ia do modelo de inspiração ao amarelo bem escuro, não ia interferir, tá? O alaranjado que tava aí a quantidade. No caso, raspei a vasilhinha, coloquei no saquinho de confeitar e agora estou tingindo, adicionei um pouquinho mais na vasilhinha branco, né? E vou tingindo da tom desejado. Gente, esse chantilly eu não hidratei. O que que acontece? O chantilly, quanto mais corante for adicionado nele, menos a possibilidade de você precisar hidratar ele. Então, no caso, aqui, ó, vocês vão perceber que para mim chegar no tom do azul desejado, eu adicionei muito corante, gente. É bastante corante. Então, acabou que eu não precisei fazer a hidratação desse chantilly, tá? Às vezes, realmente precisa fazer. A gente adiciona o chantilly e a gente vê que ainda tá um pouquinho poroso, precisa de adicionar um pouquinho de líquido, né, para deixar ele um pouquinho mais hidratado. Quando eu vou hidratar o chantilly, eu hidrato com água, tá? Se eu ver que o chantilly tá muito, não tá muito brilhosinho, tá meio fosco, eu adiciono um pouquinho de leite condensado, ok? O leite condensado acaba dando um brilhinho extra no chantilly, ok? Eu usei para poder chegar nesse tom que tá de azul lindo aí, eu usei azul anis e azul marinho, tá? Os dois azul da Soft Gel, ok? O amarelo, se eu não falei, é amarelo damasco. Então, aqui eu vou começando a fazer a aplicação do chantilly no bolo. Gente, é muito importante para quem está iniciando, alguém que está começando agora, fazer a pré-camada. O que seria a pré-camada? Passar uma camada fina de chantilly sobre o bolo e depois começar a aplicar o chantilly para poder fazer espatulado. Isso ajuda muito e facilita muito para unir as migalhinhas. Se caso for necessário retirar o chantilly para estar adicionando outro chantilly, ou às vezes o chantilly não deu certo, tem que precisar tirar, assim você não vai arrancar chantilly, não vai arrancar massa e não vai retirar recheio. Então, assim, acaba dando uma proteçãozinha a mais pro seu bolo, tá bom? Então, aqui eu vou começando o espatulado de cima e depois vou para lateral. A espátula, gente, sempre aquele processo, tá? Você vai passando a espátula, vai retirando o excesso e vai limpando a espátula, tá bom? A espátula que eu estou usando para poder fazer o texturizado é a espátula de textura número 24. Ela deixa esse texturizado, gente, coisinha mais linda. Para conseguir chegar nesse texturizado, gente, no chantilly, o chantilly precisa estar na textura não muito hidratado, também não pouco hidratado. Então tem que estar naquele meio termo, não tem? O chantilly tem que estar um pouquinho firme para conseguir fazer essa marcaçãozinha de espátula bem perfeitinha, tá? Claro que sempre vai ficar uma imperfeição, uma falhazinha, que o bolo nunca vai ficar 100% perfeito, mas a gente tem que deixar o máximo possível, o mais bonitão possível o bolo para poder ficar bonitão, né? E eu vou passando aqui. Gente, é aquele negócio. Quanto mais a cor escura o chantilly maior é aquela possibilidade das mãozinhas ficar toda marcada de cores fortes, né? Então, no caso, com o decorrer do tempo, a gente vai lavando a louça, aí vai lavando o paninho, aí vai fazendo aquilo. Quando a gente for ver, tá tudo, a morra tá limpinha de novo. Mas, gente, realmente, mexer com cores fortes não é fácil. A mãozinha, os dedos ficam todo marcado de corante. Agora aqui, gente, depois que eu terminei, limpei a cake boards, agora eu vou passando esse amarelo. O amarelo, essa cor linda, gente, ficou muito lindo esse amarelo. Amarelo gema, eu acho meio alaranjado ele. Então, o amarelo damasco, ele dá um tchan no bolo tão grande que eu acho lindo. Vou usar o lado o contrário, tá? O lado invertido da espátula 24. Porém, vocês percebem que quebrou o dentinho? Eu tô usando o lado que tá
com os dentinhos quebrados, tá, gente? Esse dentinho quebrado foi totalmente sem querer, tá? Na hora de lavar a louça, deixou dentro da pia. E as formas foram enchendo de água. Quando decorrer, a gente vai colocando as louças ali suja, né? E vai lavando a mão e começou a encher de água. E eu não vi que essa espátula tava lá no fundo. Então, a hora de lavar a louça, deve que ficou batendo e acabou quebrando os dentinhos dela. Mas eu acabei que amei o detalhezinho que deu. Eu ia deixar essa parte amarela lisinha, mas eu optei em fazê-la com textura para dar um tchanzinho, para meio que combinar com a parte de cima, né? E vocês viram que ficou bem bonitinho? Infelizmente, gente, é quase impossível realmente você deixar uma parte mais clara. Como que eu posso dizer para vocês? Totalmente perfeitinha. Esse cliente, ele pediu para deixar o mínimo possível de chantilly. Então, eu não queria deixar esse cachecol, cachepol, né? Que fica no rodapé do bolo, esse amarelinho, eu não quis deixar ele muito grosso. Então, acabou que ficou na trás, graças a Deus foi atrás, e na lateral um pouquinho manchado de azul. Mas, gente, olha o resultado final desse bolo. Olha que lindeza, gente, vocês olhando de pertinho. O brilho que esse chantilly ficou. Quanto mais chantilly tiver hidratado, melhor e mais bonito ele vai ficar. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!